Jó, capítulo 17, versículo de número 15. Está escrito assim, ó. Onde está, pois, a minha esperança? Sim, a minha esperança. Quem a pode ver? Eu vou repetir. Onde está, pois, a minha esperança? Sim, a minha esperança. Quem a pode ver? Ó Deus, justo e fiel, nos curvamos diante do Senhor em ato de oração. Pedimos ao Senhor que, através do Teu Espírito, nos dê a fiel interpretação desse texto, Pai. Nos ajude a entender Tua palavra. Precisamos de Ti. Senhor, venha falar poderosamente aos nossos corações esta noite. Assim eu oro e peço ao Teu Espírito que prepare os nossos corações para receber a mensagem da palavra. Somos gratos em tudo, em nome de Jesus. Amém. É uma fala, uma frase, um versículo bem pequenininho, mas fala de algo muito poderoso. Fala de algo maravilhoso, esplêndido demais. Hoje eu quero conversar um pouco com os irmãos, será uma mensagem temática, e eu quero usar o seguinte tema: o tesouro que o mundo não pode ver. Uma fala de Jó tão pequenininha, uma expressividade tão pequena na fala, mas um tesouro aqui está guardado, tão guardado, que o mundo não pode ver. Irmãos queridos, eu quero lembrar os irmãos que quando nós falamos em esperança, pode-se ver por muitos aspectos, quando nós, humanamente, falamos de esperança. Há quem diga que a esperança é a última que morre. Há pessoas que pensam e desejam e então têm esperanças em conseguir algo melhor, uma vida melhor, em realizar um sonho, em alcançar algo que desejam. Irmãos, e eu confesso que de fato não há nada errado nisso. Já disse aqui e reafirmo, foi Deus que nos fez com sentimentos. E esses sentimentos que nós temos, um deles é de lutar, é de desejar algo melhor para os filhos, para a família, para o seu casamento. A propósito, eu que o diga, estou lutando muito, estou construindo a casa dos meus sonhos com muita luta. A propósito, já tem um tempo que ela está parada lá, mas não há um dia, irmão, um dia sequer, que eu não pense nela, que eu não planeje algo para ela, que eu não venha programar a minha vida para estar morando um dia. Eu espero de verdade que Deus me conceda a vida para um dia eu habitar naquela casa, de verdade, irmãos. Não tem um dia sequer que eu não lembro da minha casa, onde eu estou construindo lá no interior. Então é um sonho que eu tenho, e eu oro muito. Então não há nada de errado, não há algo errado nisso, em desejar algo maior, não. É natural do ser humano esperar, perseverar, acreditar em dias melhores. É nosso isso, irmão, não tem nada de errado nisso. Eu vejo uma teologia aí de gente que saiu de uma religião e agora está em outra religião, e fica essa história. Parece que crente é proibido sonhar. Não, é porque Jesus disse assim, ó, no mundo tereis aflições. A vida dele é só falar de aflição. Não, irmão, não, está errado. Nós precisamos trazer alegria para a nossa casa, para os nossos filhos, para a nossa família. O pai dedicado, levantar cedo, se programar, criar coisas, e quando partir dessa terra, deixar algo para os filhos, deixar um lar, deixar benefícios, benéficos à sua família, porque ele não é eterno. Então não tem nada de errado nisso, não tem. Mas, irmãos, não é essa a esperança da igreja. Se eu subir aqui em cima, irmãos, para pregar esperança terrena para você, nem aqui eu venho. Quem me conhece sabe disso, irmãos. Está errado isso. Não é essa a esperança da igreja. Conseguir casa, carro, que eu tenha filhos maravilhosos, que meu marido arruma uma empresa, que compra uma casa. Isso não é a esperança da igreja, irmãos. Ir diante do Senhor para isso
bem, eu sinto de dizer a você que você está perdendo teu tempo. Não é essa a esperança da igreja. Existe uma esperança humana, um sentimento que todos nós temos. Quando alguém tem esperança, você percebe que ele aguarda, persiste, continua lutando, é bonito de ver, é típico do ser humano, é até bonito. Eu vejo a minha filha, ela está no 3º ano de Direito, e eu chego em casa, da igreja, por exemplo, por volta de 10 e pouquinho, todos os dias está na faculdade. Ela sai de casa às 7h30, 7h15 para ir para o trabalho, trabalha o dia inteiro, leva uma marmitinha desse tamanhozinho, não sei como vive com aquilo, desse tamanhozinho assim, e passa o dia inteiro com aquilo ali, sai do trabalho, enfrenta um trânsito terrível nos ônibus, vai para a faculdade, estuda à tarde, à noite, chega em casa, eu vou buscar no ponto de ônibus todos os dias, 11, 11h30 da noite, às vezes ela vai estudar, vai levantar cedo no outro dia, então isso não é errado, irmãos, está em nós, mas mesmo nesta luta, estou usando a minha filha como exemplo, esta esperança que ela tem, eu também tenho de um dia, e ver minha filha se formar, advogada, vai ser muito bonito, ver a minha filha como doutora, vai ser bonito isso, mas eu falo para os irmãos que não é essa esperança que nós estamos falando, é bonito, devemos respeitar e devemos ter isso em nós, mas é uma esperança terrena, passageira, limitada pelas circunstâncias da vida, e já teve momentos que eu vi, mesmo minha filha lutando desse jeito, mas eu já vi ela cansar, perder a esperança. Ah, pai, eu estou cansada, hoje eu quero ficar em casa, não vai dar para ir para a escola, eu vou fazer aula em casa hoje, porque eu não tenho força, ou seja, aquela esperança, tem momento que ela fala, eu não sei se vai dar certo não, estou muito cansada, ou seja, a esperança em coisas terrenas, ela se abate, ela é limitada, ela depende da circunstância, e quando falamos da esperança da igreja, nós falamos de algo completamente diferente, é algo que o mundo não compreende, não entende, é algo que o mundo não vê. O mundo olha para a igreja e vê um povo esperando o arrebatamento, não compreende. Mas que ideia é essa? O que esse povo crente pensa? Jesus vai voltar, chega no domingo, vai à igreja, leva os filhos para a igreja, eu vejo... Na minha casa, eu moro num prédio, num edifício, num condomínio, e quando eu estou saindo no domingo de manhã, eu acho que os meus vizinhos devem pensar assim, rapaz, esse homem é tão novo, meio, sei lá, falta um parafuso nele. Levanta de manhã cedo, todo dia, e prega, e volta. Meus vizinhos veem eu, todas as vezes, andando de paletó, de terno, porque é de manhã, é de tarde, é igreja, quando tem um tempinho, eu vou evangelizar, eu vou para a rua, e sempre eles me veem assim, então, talvez eles pensam isso, né? O mundo não entende isso. Mas por que a igreja faz isso? Por que nós nos dedicamos tanto a Deus? Por que nós nos reunimos como congregação? Por que nós evangelizamos? Por que o crente está sempre cantando? Por que o crente está sempre adorando a Deus? E o mundo não compreende isso? Porque, irmãos, talvez pensam assim que sejam loucura, mas essa esperança não foi gerada por nós. Olha, não, eu vou lutar aqui porque eu vou alcançar, eu vou fazer isso porque Deus vai pagar eu com vida eterna. Não, não é esta a ideia, não foi gerada por nós, foi gerada em nós, pelo Espírito Santo de Deus, certeza. E que certeza? A esperança. E que esperança é essa? Não vem da nossa natureza humana, vem da eternidade. Vem da glória que está preparada, a glória da segunda casa em nós é Cristo, louvado seja Deus, nos foi entregue quando nós aceitamos o convite de Jesus, vinde a mim, vós que estáis cansado e oprimido, que eu vos aliviarei, e nós fomos ao encontro de Jesus, e aí então quem tem Jesus, a Bíblia diz que quem tem Jesus tem vida eterna, louvado seja Deus, foi isso que aconteceu conosco. Foi dado de presente a nós essa esperança, louvado seja Deus. E aqui, irmãos, Jó, no meio do seu sentimento indescritível, ele faz uma pergunta que ecoa pelos séculos até o dia de hoje. Olha só, onde, pois, estaria agora a minha esperança? Sim, a minha esperança, quem poderá ver?
Aqui era uma pergunta de um homem que estava perdendo tudo. Ele havia perdido tudo: filhos, os bens, a saúde, sua reputação. Mas era também pergunta que apontava para uma resposta gloriosa. Um homem que em um dia só enterrou seus 10 filhos. Um homem que os amigos, outrora amigos, agora acusadores, molestadores, ao invés de por um momento contínuo, porque no começo eles fizeram isso, mas deveriam ter dado continuidade, oferecendo a mão, passaram a oferecer calcanhar, cotovelo, espinhos, abrolhos. Estavam lá acusando Jó. A situação reverteu contra Jó. Então a sua reputação foi mexida nela. Sua saúde não tinha mais. Até a esposa. Jó estava tendo problemas no seu casamento. Mas essa pergunta também, irmãos, apontava para uma resposta gloriosa. Contexto aqui, Jó no fundo do poço. Lá no versículo de número 16, diz assim, no versículo 1, diz assim, o meu espírito se vai consumindo e os meus dias se vão apagando, e só tenho perante mim a sepultura. O capítulo 17 aqui, irmãos, mostra Jó no momento mais difícil e sombrio deste livro, da sua vida, da sua história. Jó está no auge do seu sofrimento, perdeu seus 10 filhos em um único só dia, perdeu todos os seus bens, seu corpo está coberto por uma ferida purulenta, uma ferida cheia de pus, irmãos. Sua esposa lhe disse para ele amaldiçoar a Deus e morrer. Seus amigos, em vez de consolá-lo, agora acusaram ele de pecado secreto, e Jó, se sentindo abandonado, ele falava de trevas, de sepultura, de dias que se apagam, e no versículo 15, ele faz uma pergunta ao Senhor, que dá título a esta mensagem que nós estamos ouvindo aqui. Onde, pois, estaria agora a minha esperança? Quando nós olhamos para a fala de Jó, nesse contexto histórico, no literal do dia de hoje, nós vamos entender que Jó está num profundo desespero total. Mas, se nós parássemos aqui a fala de Jó, onde está a minha esperança? Pois agora, se nós parássemos aqui, nós não íamos entender o que de fato estava no coração. E aí você iria ouvir heresias sendo pregada. Mas eu entendo que um texto sem o contexto é um pretexto para a heresia. Então preciso ensinar a igreja. Esta fala de Jó não termina aqui. Ele completa esta frase e diz assim, observemos a segunda fase: quem poderá ver? Está dizendo, eu tenho uma esperança. Onde, pois, estaria agora a minha esperança? Eu tenho, mas aonde está? E vai fazer a segunda parte da pergunta: quem poderia ver essa esperança? Jó tem no seu coração, ele está dizendo que a sua esperança, de fato, ela não é visível aos olhos humanos, não está nas circunstâncias que são terríveis, não está nas pessoas porque elas decepcionaram ele, não está nessa vida, parece que estava acabando, mas a esperança de Jó estava em outro lugar. E 2 capítulos depois, ele vai informar para nós aonde estava a sua esperança. Jó vai confessar à igreja aonde de fato estava a sua esperança. Jó vai dizer lá em Jó 18 ou 19, 25, justamente esta frase: sua esperança estava no Redentor, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Louvado seja o nome santo do Senhor. A pergunta de Jó não era uma confissão de desespero, mas era uma declaração que estava transcendendo o visível. Quando ele olha para a sua vida, quando ele olha para a sua circunstância, quando ele olha para o cenário de que ele está vivendo, ele sabe muito bem de onde está vindo a esperança. Ninguém poderia sobreviver àquilo, ninguém poderia viver aquela circunstância sem saber de onde provinha a sua única esperança. Louvado seja Deus, bem sei que o meu Redentor vive, o Goel,
aquele que paga, aquele que regenera, aquele que restitui, aquele que coloca de volta, restitui, devolve, louvado seja Deus. Jó está dizendo, bem sei que o meu Redentor vive. Em outras palavras, ele vai dizer assim, ó, e ele se levantará e julgará a todos, louvado seja Deus. A esperança de Jó estava no Goel. Esta palavra grega Goel significa, hebraica, Goel, resgatador, alguém que levantaria ele, alguém que não deixaria ele naquela circunstância, porque o mesmo que permitiu a prova é fiel para atravessar com ele, é fiel para estar com ele na prova, também é fiel para resgatá-lo depois dela. Louvado seja Deus. Não diferente a você que está aqui esta noite, bendito seja Deus. Talvez você esteja passando e atravessando a mesma circunstância em sua vida, mas creia no Senhor, creia em Jesus. Ele é o Goel, Ele é o resgatador, e Ele está vivo. Nós podemos crer numa manhã, louvado seja Deus. Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje, será o mesmo eternamente. A pergunta de Jó aqui não é uma confissão de desespero, é uma declaração que sua esperança transcende o visual. Talvez você olhe para o cenário da tua vida e está da mesma maneira, mas quando nós olhamos para Jesus, sendo o nosso Redentor, o único que pode nos redimir de nossos pecados, o único que nos levanta do opróbrio, o único que tem a destra levantada sobre nós, estendida sobre nós, nós temos um outro olhar, nós olhamos e temos um outro diagnóstico, nós olhamos para as provações que são visíveis, mas fazemos uma leitura diferente com os olhos da graça, olhando para o trono da graça. Louvado seja Deus. Ele existe, mas não pode ser visto pelos olhos da carne. Só quem tem fé pode enxergar o Redentor. Louvado seja Deus. Essa esperança não morre, e o nome dessa esperança é Jesus. Louvado seja Deus, bendito seja o Senhor, louvado seja Deus. Aonde está a sua esperança? Aonde está a minha esperança? Quando as nossas circunstâncias desmoronam, onde você busca a esperança? Se ela depende de coisas visíveis, saúde, dinheiro, pessoas, logo a sua esperança é vulnerável. Pode ser que a sua esperança esteja no dinheiro e você lute o resto da tua vida e não ganhe dinheiro. Vulnerável. Pode ser que a sua esperança esteja em homens, pessoas. Essas pessoas desfalecem, são limitadas, ficam doentes, mudam de cidade. Pronto, esperança vulnerável. Se a sua esperança está na sua saúde, amanhã você fica doente, não consegue fazer aquilo que você gostaria de fazer, pronto, perdeu a esperança. Mas se está fundamentada no Redentor que vive, nada pode abatê-la. Você pode crer nele, ele continua sendo fiel, sua palavra é imutável. Se ele quiser agir sobre sua vida, ninguém vai poder impedir o agir de Deus sobre você. Se ele quer arrancar o teu filho da onde ele está agora, ninguém pode entrar nos planos do Senhor e atrapalhar o seu filho ser arrancado das drogas. Se Jesus quiser restaurar o teu casamento, não há demônios que possa tentar barrar as mãos poderosas. Agindo Deus, ninguém poderá impedir. Nós servimos um Deus que tudo pode, nenhum dos teus planos se frustram. Mesmo nós olhando para a circunstância da nossa vida e aos nossos olhos não tem saída, a Deus tudo é possível ao que crê. Louvado seja Deus. Ele continua agindo, sua palavra é imutável. As mãos de Deus entram onde você não pode entrar, os olhos de Deus olham e veem o que você não pode ver e nem enxergar. A voz de Deus alcança que a sua voz não leva. Louvado seja Deus, é com a sua voz não consegue transformar. A mão de Deus transforma, a voz de Deus busca o homem mais miserável e pecador, aprofundado no charco de lodo. Louvado seja Deus, ele salva, transforma, regenera e leva para a glória dele. Louvado seja Deus, bendito seja o Senhor. Talvez você esteja aqui esta noite orando pelos seus filhos. Quantas mães que estão aqui buscando pela sua família, quantos pais que aqui estão buscando Jesus pelo seu filho. O Senhor está dizendo pela tua palavra que ele não mudou, ele continua sendo o mesmo. Quando todas as portas desta terra se fecham, a esperança que não morre é Jesus. Esta esperança precisa estar no nosso coração. Louvado seja Deus. Versículo 15 da parte A. Onde, pois, estaria agora a minha esperança?
Existe uma esperança que é comum a todos os seres humanos. É o sentimento natural, instinto de sobrevivência emocional. Mesmo nos piores momentos, circunstâncias da nossa vida, o ser humano ele tende a esperar por coisas que melhorem. Está em nós, isso nasce em nós. Quando nós nascemos, tem sempre essa esperança no nosso coração. Esperança de dias melhores, esperança que a dor vai parar, vai passar, esperança que vamos conseguir aquilo que nós desejamos. Essa é uma esperança visível, todos veem. Quando alguém tem esperança, você percebe, você vê uma pessoa perseverando, trabalhando, lutando, você vê uma pessoa não desistindo, e vamos ser sinceros, é bonito de ver, é muito bonito e admirável. Eu vejo pessoas que se esforçam, pessoas que não param, pessoas que se dedicam. Vamos ser sinceros, irmão, é muito bonito e admirável, né? É humano, mas tem limitações. Eu lembro do meu avô, pai da minha mãe, levantava cedinho e ele tinha um fusquinha lá, 66, vinho, e foi acho que o primeiro carro que ele comprou, quase zero, e já estava no finalzinho da jornada dele. Mas pensa num carro bonitinho, bem polidinho, arrumadinho, e ele trabalhava vendendo sonho. Eu falava, o nome dele era Manuel Carriel. Falava assim: meu avô, o senhor é aposentado, era um tenente, tinha uma patente alta no exército, era português, se aposentou no exército, aposentou muito cedo. Numa época que teve um surto de malária no estado do Paraná, ele veio trabalhar e ficou por aqui e aposentou. Aí não precisava, ele tinha casinha de aluguel, era bem reconhecido assim pelo trabalho que ele prestou. E eu falava: meu avô, por que o senhor levanta cedo e vai vender seu sonho na rua? E lá no Paraná tinha muito isso de vender sonho com carrinho, e ele cuidava daquele fusquinha, colocava na garagem, punha um pano em cima e pegava o carrinho dele, ia vender sonho, e eu achava bonito aquilo. Falava: mas o senhor tem uma aposentadoria vicária até o fim da sua vida, por que o senhor se esforça tanto assim? E ele sempre falava: sabe, André, se eu perder a esperança de um dia melhor, de uma manhã melhor, eu vou morrer. Mas o que aconteceu com meu avô? Faleceu, já tem alguns anos, faleceu com mais de 100 anos, e o que aconteceu com ele? Perdeu a esperança, essa esperança humana foi com ele, foi sepultada. O fusquinha foi vendido para outras pessoas, o carrinho de sonho foi doado para outras pessoas, a casa que ele morava já foi vendida, e da história dos meus avós por parte de mãe, existe eu e mais meus irmãos, e acabou a história. Então essa esperança humana, ela falha, ela morre, ela falece, ela é sepultada. Primeiro, irmãos, essa esperança depende de circunstância. Se as coisas melhoram, ela se fortalece; se pioram, ela se enfraquece. É uma esperança volátil, sujeito aos ventos da nossa vida. E segundo, essa esperança é temporal, está limitada a esta vida, este mundo, este tempo, não vai além do horizonte visível. Terceiro, essa esperança, assim como a esperança do meu avô, ela morre, ela é sepultada por um ditado popular, bem popular, que você já disse várias vezes: a esperança é a última que morre. Entendeu? Ela é sepultada, mas ela morre. A esperança é a última que morre, mas a Bíblia não está dizendo disso. Jó conhecia essa esperança e sabia que ela não era suficiente. Suas circunstâncias eram terríveis, que nenhuma esperança terrena podia sustentá-lo. A esperança humana ela é muito boa, mas é insuficiente para nós vivermos das tempestades da nossa vida. Precisamos de algo mais. Precisamos de algo poderoso. A esperança humana é natural e até admirável, mas é limitada. As circunstâncias temporais são vulneráveis. Ela pode sustentar em dias difíceis, mas não pode atravessar conosco o vale da nossa vida. Ela não consegue nos sustentar, ela não glorifica o nome de Deus, exalta o homem, seu esforço, exalta a nossa carne. Portanto, se você está vivendo apenas de esperança humana, você está errada. Por isso que você está aí, triste, abatida, porque o casamento não vai indo bem, seus filhos não foram recuperados,
sua casa está destruída, desmoronando, tudo dando errado, porque nós, infelizmente, muitos cristãos, sem perceber, vivem apenas experiências ou esperanças humanas. E eles se adaptam tanto naquilo que é a esperança de que Deus vai resolver seus problemas terrenos, curar suas doenças, prosperar suas finanças. Isso não é errado, mas é incompleto. Crer é um fato, é algo que nós devemos fazer, crer. Mas esperar que a vida será restituída, o salário vai melhorar, a saúde vai ser melhorada, vai ser curado, as finanças vai prosperar as suas finanças, não é errado, irmãos, mas é incompleto. Se a sua esperança depende de Deus fazer o que você quer nesta vida, é uma esperança vulnerável. Sabe o que acontece? Se Deus não fizer, se Deus não curar, se Deus não abrir aquela porta, se Deus não restituir o casamento, se eu não conseguir me formar, se a minha finança não prosperar, você vai deixar Deus de lado. Você vai virar as costas para o Senhor. Você vai servir a Deus pela vista, não pelo fato de quem Ele é. Essa esperança que é pregada aqui hoje, a esperança da igreja, que o mundo não vê, está lá em Coríntios, capítulo 1, versículo 5, diz assim: se esperamos em Cristo, só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias entre aqueles que dormiram. Ou seja, em outras palavras, eu vou resumir a você. Se você é daquela que sai deste cenário aqui que chamamos de igreja, crendo num pregador que disse: vá em paz para sua casa e Deus vai conseguir o seu pedido. Vá em paz para sua casa que Deus vai mudar teu cativeiro. Vá em paz para sua casa que Deus vai te dar aquilo que você pediu. Você vai congregar no outro dia, a mesma coisa. Assim diz o Senhor: vá em paz para sua casa, que Jesus vai dar aquilo que o desejo do seu coração será cumprido. E você entra meses e meses e meses e anos somente nisso. A resposta está aqui, ó. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Isso é servir a Deus pela vista, esperando algo. Vamos à igreja porque precisamos de um carro, fale comigo, eu orei, me responda. Aí congrega na terça, fui à igreja buscar uma palavra, porque no meu serviço tem gente lá que não gosta de mim, e eu entreguei na mão de Deus e vou buscar uma palavra. Aí recebe: eu vou pegar teu inimigo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu conheço as tuas obras, eu vou te justificar, eu vou fazer isso. Aí vai embora para casa. Aí vem no domingo de manhã, um domingo à noite congregar, chorou a semana inteira, o salário não está dando para pagar as contas, eu estou passando necessidade, o filho pediu um lanche, não tenho, vou à igreja buscar uma palavra. Está vivendo Cristo só nesta vida, nunca vai diante de Jesus em busca da salvação, não confessa os pecados, não tem relacionamento com Deus, não abre o coração para o Senhor, está vivendo Cristo só nesta vida. Sabe o que Paulo diz para quem faz isso? Leia a sua Bíblia, Coríntios, número 15, capítulo 15, versículo 19 e 20. Coríntios, capítulo 15. Paulo, as Escrituras, ele escreveu desta maneira: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se você é daquele irmão, daquela irmã que sai da igreja carregando uma promessa, uma profetada no coração, e ainda assina em nome de Jesus, vai no outro culto a mesma coisa, e ora sempre a mesma coisa, somos os mais miseráveis dos homens, se vivemos somente nesta vida, esperando em Cristo pelas coisas. Mas quando nós de fato cremos que Ele ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias entre aqueles que dormiram, ou seja, aqueles que morreram, aqueles que partiram, Jesus foi o primeiro a ressuscitar dentre os mortos. Se cremos na ressurreição de Cristo,
temos em nós a vida eterna em Cristo Jesus. Se cremos que Ele morreu pelos nossos pecados, estamos vivendo vida eterna. Não estamos vivendo o Cristo deste presente somente, mas estamos vivendo o Cristo que ressurreto está, assentado na glória do Pai, à destra de Deus, intercedendo a mim e a você. Louvado seja o nome santo do Senhor. Se o crente vive somente neste lugar, em busca das coisas da vida desta terra, a esperança dele é uma esperança terrena, é uma esperança humana, é uma esperança que tarda, é uma esperança que morre, é uma esperança que fale, é uma esperança limitada. Mas se olhamos para aquele que ressuscitou dentre os mortos e está sentado à destra de Deus Pai poderoso, temos uma esperança viva e uma esperança na vida eterna, uma esperança que Jesus está voltando, uma esperança que o Espírito Santo irá nos ressuscitar e nós vamos ver a face de Jesus como ela é. Louvado seja Deus, aonde não mais estaremos presentes do pecado. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não vivemos, irmãos, não servimos a Deus pela vista, servimos a Deus pelo fato de quem Ele é, o nosso Pai, o Salvador, aquele que nos enviou o seu Filho. Por isso Ele é bom, por isso Ele é maravilhoso, por isso nós o adoramos. Louvado seja Deus, bendito seja o Senhor, louvado seja Deus. Por isso nós o glorificamos, por isso nós os exaltamos. Essa esperança é viva, é uma esperança eterna, que Ele nos ressuscitará no último dia. Louvado seja o nome santo do Senhor, e iremos ver a tua face como ela é. É essa esperança que estava no coração de Jó. Eu sei que o meu Redentor vive, e Ele se levantará no trono e julgará todos, inclusive a mim. Louvado seja Deus, bendito seja o Senhor, louvado seja Deus. Irmãos, que maravilha entendermos o Evangelho. Louvado seja Deus. Jó tinha essa esperança no seu coração. Olhando para as suas provas e lutas e tribulações, ele tinha uma certeza viva no seu coração, a esperança de que o Redentor estava vivo e olhando e observando ele. Não importava a esposa dizendo: Jó, amaldiçoa o seu Deus e morre. Não importava os seus amigos dizendo: Jó, você pecou, você falhou, você está usurpando das viúvas, Jó, você é doido, é louco, você usou dos seus filhos, eles trabalharam muito, por isso morreram, Jó. Deus está pesando a mão em você, Jó. Eu acho que você rouba as viúvas. Nada disso incomodou Jó, porque ele não tinha esperança nos amigos, a esperança não estava nos filhos, a esperança não estava na esposa, a esperança não estava em seus animais, a esperança não estava na riqueza. A esperança de Jó estava no seu Goel, o seu Redentor. Ele está vivo. Louvado seja Deus, bendito seja o Senhor, louvado seja Deus. Oh, aleluia, bendito seja Deus. A minha esperança não está numa igreja, a minha esperança não está num dono de uma empresa, a minha esperança não está em mim mesmo, a sua esperança não está em você mesmo, a esperança não está no teu patrão, a esperança está em Jesus, e Ele voltará. Eu posso crer no amanhã. Louvado seja Deus, bendito seja o Senhor, louvado seja Deus. Isso é maravilhoso, irmãos queridos. Louvado seja Deus, bendito seja o Senhor. Então, quando falamos de esperança da igreja, nós entramos num território totalmente diferente, completamente diferente. Se esperamos em Cristo, só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Em outras palavras, a nossa esperança, ela não se limita ao que acontece aqui e agora. Estamos perdendo tempo se você continuar olhando para o teu trabalho que está dando errado, se você continuar olhando para a igreja que você vive, congrega, pessoas que têm dificuldade de servir a Deus, sua esperança está errado, vai falhar. Nós somos humanos, limitados, mas esse mais aqui muda tudo. De fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, e a esperança da igreja não está fundamentada em situações terrenas, não, mas da ressurreição de Cristo. Jesus venceu a morte, saiu do túmulo, e porque Ele vive, nós vivemos também, e cremos no amanhã. Louvado seja Deus por isso. Não vem da nossa natureza humana, não é produto do nosso otimismo, do nosso determinismo cego. Declare, determine. Você fala de gente que não lê a palavra, não examina a Bíblia, irmãos.
não tem condição de declarar e determinar nada. Nós determinamos pela fé. Determinamos o quê, irmão? Vive determinando e continuamos doentes. Vive determinando e continua passando vergonha. Vive determinando e continua sofrendo as mesmas situações. Determina nada, irmãos. Não temos condição de determinar nem se nós vamos estar vivos amanhã. Não tem condição de determinar se eu estou vivo no próximo segundo, irmão. Eu determino pela fé que vou estar vivo. Que história é essa, irmão? Nós não temos condição de determinar nada. Nós estamos mortos em delitos e pecados. Isso é um otimismo cego. Não, irmãos. Não dependemos da nossa personalidade. Essa esperança foi gerada em nós pelo Espírito Santo de Deus. Pelo Espírito Santo de Deus. Quando nascemos de novo, vem da eternidade. Nos foi entregue quando aceitamos o Senhor Jesus como nosso Salvador. Não é mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Não é mais você que vive, é Cristo que vive em você. Quando alguém disser esta fala, pode repreender em nome de Jesus com toda autoridade. Determinismo cego, rapaz, para com isso. Ô mulher, larga a mão disso. Eu determino, eu declaro, determino pela fé. Quem somos nós? Nós não temos garantia alguma de nós mesmos que não provenha do Senhor, irmãos. O mundo não entende essa esperança. O mundo vê um povo esperando o arrebatamento e acha isso estranho. Mas a esperança da igreja transcende esta vida, porque está fundamentada na ressurreição de Cristo, e não é um sentimento humano, é um dom divino, gerado em nós pelo Espírito Santo de Deus. Bem, a sua esperança, ela vai além desta vida? A sua esperança está em suas obras para se salvar? Ah, irmão, eu tenho esperança que Jesus vai me salvar, eu tenho feito tudo certinho, eu não falto um dia na igreja, eu toco o meu instrumento, ó irmão, eu não corto nem meu cabelo, ó irmão, a minha barba é sempre feitinha, vamos ver, meu cabelinho sempre portadinho, eu não uso shorts, eu uso calça social, eu vou à igreja sempre de terno, eu uso saia comprida, eu limpo a casa de Deus, eu faço comida, eu dou dízimo, eu ajudo o pobre, eu faço visita, irmão, eu vou no leprosário, eu visito os irmãos enfermos. Rapaz, se você estiver esperando vida eterna a partir das tuas obras, tendo esperança em você, eu tenho uma notícia para te dar que não vai te deixar muito feliz, não. Não vai, não. Nem todo dia você pode ir na igreja. Nem todo dia você tem condição de dar, nem todo mês você tem condição de dar uma cesta básica. Nem todo dia você consegue andar certinho, porque a gente peca, nós falhamos. Se a sua esperança, a esperança de salvação, está na tua obra, você não vai ter ela. Sabe por quê? Ela já é sua. A boa notícia aqui é que essa salvação já é sua, e você não precisa fazer nada com tua mão, ela está pronta. Basta você estender a mão para aceitar ela. Jesus já fez todo o trabalho na cruz. Ele fez o trabalho doloroso para você. Ah, irmão, mas eu preciso ter obra. Então, quando você abre a mão para aceitar o presente, estas obras que você está dizendo aí, é o fruto da salvação. Oh, aleluia, louvado seja Deus. Ele já fez tudo. Pare de ter uma esperança falsa. Nem todo dia você pode ir à igreja. Portanto, se a sua salvação provém de você ir todo dia à igreja, você não vai ganhar, porque você vai falhar. Se a sua salvação provém de uma cesta que você doa, vai chegar um momento que vai te faltar o dinheiro, e você vai perder essa tal salvação pela tua obra. Mas a boa notícia é que Jesus já fez tudo por você. Ele já te presenteou com salvação. Ele morreu em teu lugar. Ele foi para a cruz em teu lugar. Ele venceu a morte em teu lugar. Ele venceu o pecado em teu lugar. E te ofereceu salvação de graça. Basta você aceitá-la.
É um convite da graça, não é uma igreja, é a graça, provém de Deus, infinitas misericórdias, favor imerecido. Você não merecia, eu não merecia, ainda não merecemos. Mas esta salvação nos trouxe a esperança que o mundo não entende, que o mundo não compreende. Como pode um homem, uma mulher abrir mão do seu eu? Como pode um homem e uma mulher doar-se para Jesus? Como pode? A esperança que o mundo não entende é a volta de Jesus. Louvado seja Deus. Ele é a esperança para a igreja, Ele é a esperança para o homem miserável e pecador, Ele é a esperança para a mulher miserável pecadora. Louvado seja Deus, Ele é o nosso resgatador. Louvado seja Deus, o Goel, aquele que nos redimiu, o Redentor, aquele que pagou sua dívida, aquele que morreu em seu lugar. Aquela morte era minha, aquela morte era sua, aqueles pecados eram meus, que Ele tomou para si. Louvado seja Deus. Ele é a única esperança da igreja. Louvado seja Deus, bendito seja o Senhor. Então quer dizer, irmão, que eu não preciso mais ir à igreja? Não, está errado, nós precisamos reunir, nós temos prazer em reunir, e é mandamento. Ficai-vos em Jerusalém, reunidos até que Ele volte. Louvado seja Deus. Então quer dizer agora que agora eu posso sair por aí pecando? Não, nós perdemos, a culpa do pecado não está mais em nós. Jesus nos justificou na cruz. Então quer agora eu posso desejar o pecado? Não, aquele que recebeu a palavra de Deus e que colou nele, selou nele, o Espírito de Deus selou, lacrou ele com a palavra, com a escritura, ele perde o desejo do pecado. Louvado seja Deus. Não, irmão, mas a carne é fraca, eu não consigo debater, concordo com você, mas aquele que recebeu salvação é habitado pelo Espírito de Deus e agora não está mais sobre o poder do pecado. Louvado seja Deus, bendito seja o Senhor. Claro, irmãos, mas que isso não tem jeito, mas claro que isso não tem jeito. Seu evangelho, palavra de Deus, a clareza da palavra de Deus. Mas ainda o pecado está presente, circulando nós, e às vezes tropeçamos, mas a esperança de Jó aqui, a esperança da igreja é essa: na volta de Jesus, o que falta para nós? Sairmos de estar na presença do pecado. Então quando Jesus voltar, pelo Espírito Santo seremos ressuscitados e o nosso corpo glorificado em um corpo semelhante ao corpo de Cristo, incorruptível. Estaremos livres da presença do pecado. Louvado seja Deus, bendito seja o Senhor. Louvado seja Deus, bendito seja o Senhor. Essa é a sua esperança. Jesus, essa é a minha esperança. O Redentor está vivo e Ele vela e zela e cuida da sua igreja. Louvado seja Deus. Igreja, eu e você, bendito seja o Senhor. Se a sua esperança vai além desta vida, se sua esperança é Cristo, louvado seja Deus, você pode ter certeza no seu coração que nós seremos ressuscitados, a vida eterna está em nós, a presença do Senhor será para sempre, e isso muda tudo sobre a nossa vida. Louvado seja Deus. Tire a sua esperança somente nas coisas desta vida. Não viva o Cristo hoje somente, neste dia, neste momento, mas viva o Cristo ressurreto. Nós somos seguidores de um crucificado e estamos vivendo depois da cruz, após a cruz de Cristo. Esta mensagem, me permita orar pela sua vida. Você que perdeu a esperança, você que está aprendendo de Jesus, você que está como um neófito, é aquele que está dando os primeiros passos da fé. Eu quero orar pela sua vida.